na ponta da linha? Já. Eu vou compartilhar a tela aqui. Como é, Marcos? Pelo site é só botar o códigozinho que funciona, não é? Tranquilo, é só você entrar kahoot.pt e aí você vai entrar já no game, né? Faltando aí só o código. Vou liberar pronto. agora. E quem quiser baixar o aplicativo no celular pode baixar, não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Eu vou passar aqui no chat o link para... Além de vocês, quem estiver por aí, Rainá, tal, dá um sinal, Rainá eu já vi, né? Dá um sinal de que está com o Kahoot ok, para a gente começar. Eu vou passar aqui no chat o link do negócio. O meu já está aberto aqui, viu? Tudo pronto. Rainá, é? Falou? Isso, sou eu. Ok, quem mais? Eu tô também. Todo mundo aí com o link aberto? Dá um sinal para mim. Tudo certo. Vocês eu já vi. Ok. É porque tem muita gente que não está aparecendo aqui, só está aparecendo a letrinha do... O meu tá aberto aqui, falta o código. Abra a câmera. A gente quer ver você, Thalita. Não, hoje não. Cara, Uma foto sua. covarde. Não precisam, Vou não botar precisam, uma foto minha, peraí. não precisam tentar esconder as olheiras, não, gente. Escolhe uma foto. Coloca no chat aqui, ó. Coloca aqui no chat. Eu tô sem papel alfabeto também, mulher. Quem não quiser aparecer, coloca no chat ou levanta a mãozinha aí, que tá tudo ok. Isso aí é Vamos medo lá, de... vou compartilhar a tela, hein? Isso aí é medo de esconder, de mostrar as olheiras. Ok, vocês estão vendo agora isso aqui, né? Vocês estão vendo o que eu tô vendo, não é isso? Eu tô vendo a tela aí. Tô me vendo. Isso. Vocês estão vendo o que agora? Uma apresentação. Um documento de texto. Aqui é a Bíblia, tá? Aqui é a Bíblia, ok? A Bíblia? Aqui é a Bíblia. Não, Vamos pro Kahoot, então. E agora, estão vendo o PIN? O PIN. Beleza, vamos nessa. Deixa eu ver. Já entrei. Tô vendo. Deixa eu ver aqui. Rainá ficou no pódio na semana passada. Quero ver essa semana, viu, Rainá? Vixe, que responsabilidade. Sala, não. O meu já entrei também. Tô com 5 aqui. Rainá, Thalita, Dani, Andres. Eu tô aqui escolhendo o nome. Escolhendo o nome. Pra ela parar de responder. Hoje eu tô devagar, tô merda, sei lá. Mandar uma foto do Android no computador dela. Só são 5 mesmo, né? Bota um nome de uma Pronto. pessoa. Agora eu Tem entrei. um nome. Como é que vocês pronunciam isso aqui? Josué, O quê? como é que pronuncia seu nome? Gangnerzes. Tradução. Isso aqui é o despertar do Ganguniro. Eita caramba. É uma longa Ok. história. Temos 6, né? Mas tem. Mas Olha o tem Gustavo chegando aí, ó. Posso liberar? Tem mais alguém aí? Tem 9 pessoas aqui na chamada. Cadê Gabriela? Para Yane, Gustavo. muito bem. Falta um. Gabriela, cadê Gabi? Para Gabi. Vou soltar, hein? Dou-lhe uma. Última chamada, gente.
Última chamada para o voo. Lá vai, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Não bateu. Questão. Sobre a questão de ser verdadeiro. Ela estava decidida por ter uma personalidade. Ah, sim, sim. Como é? Tem aquele negócio de que quem responde mais rápido ganha mais pontos, não é? É, sim. Exatamente. A pontuação também leva em conta o tempo de resposta. E vamos ver. Olha lá. Hã? Vixe! Todo mundo errou essa? Só ela acertou. Aí, Calma. Dani, arrasou. Eu acerto a primeira, eu sou mais rápida, geralmente. A primeira, o resto. Vamos lá, hein? Tecnicamente. Guerre- Ó, só 2 respostas. 3, 4, 5. Vamos ver aí. Falta só um aí. Alguém Olha. deixou de responder aí? E o tempo já tá acabando. Ok. Graças a Deus. Errei. Acertei. Eu acertei a primeira, eu acertei. Já mudamos aqui de posição, viu? Os bônus de pontuação desse jogo são bem grandes. Terceiro, hein? Ai. Vamos ver aqui. É, foi isso mesmo. Oh. Ela só 4. Opa. Qual era o certo? Todas as ufa. respostas. Todas as respostas. Faz sentido. Pronto. Vamos nessa. Gostei da foto. Sério, essa? Sério? Também achei. Poxa, Também achei que não. eu Polêmica, isso não. controvérsias dessas respostas aí. Pode ir pro nada. Ixi, Polêmica aqui hoje. o eu tá atropelando todo mundo aí. Interessante é que eu tô ganhando, viu? É, tô vendo aí. Só acho que quem faz as perguntas não deveria participar da disputa. Eu também acho que não. Ele também não tá, não. Isso é concorrência desleal, gente. É óbvio. Esse eu não é eu. Muito bem. Todo mundo acertou essa. Ó, É um problema isso. é um problema quando o eu tá ganhando, né? Porque a gente Exatamente. tem que ser o outro, né?
Devia ser o eu lírico, na verdade. Bora nessa. Cinco, 8, 7, 6, 5. Correto. Olha. Olha só. Eu? Já tá com foguinho. Ninguém chega meu, não. Eu não tô ligeiro. Andrews, que é eu, Vai perder, vai sair. Quem dera. Não dá pra pegar a palavra de Deus quando ela só vai esconder. Rapaz, os bônus de tempo desse jogo são muito grandes. Incorreto. Já começou, sim. Deu ruim aí? Oxente, Vocês não entenderam essa não, né? Hein? Pegadinha. Pegadinha. peraí, como assim? Enem. A gente falou sobre as pessoas que estão dentro da igreja que são desigrejados também, né? Pô, é. Nossa! Que aquilo ali era a lição. Segunda lição. Faz sentido. Vamos nessa. Eu errei. Não li. Era essa aí. Errou, Andreus? Sério? Errou, amor. Tá, fazer o quê? Depois que eu li é que eu vi que eu errei. O negócio da velocidade. Oi. Eita, não consegui ler. Vou mandar aqui. Tá aqui, amor. Mas tá aí, aparece. Ah, Mas agora já. É velocidade, meu irmão. Oxente, de que adianta responder rápido se responder errado? É chute. Chute? Café virtual, não? Como vai ser essa, né? Não é BD. Só tá É porque a ganhando no chute, né, então? É porque a gente tá participando de um jogo sobre a lição. Ah, sim. E ela quer ter A última, cara. hein? Quero ver quem vai se recuperar agora, hein? Bora nessa. Última chance. Eu li errado, fiz que nem Andrews agora. Eu não li errado, não. Escutei mesmo, eu já não li mais, não. Olha lá o pódio. Olha só. Peraí, você... Eu perdeu? Eu Eu perdeu? perdeu. Matamos. Quem é o primeiro? Peraí, eu fiquei em primeiro? Ai, Jesus. Como isso? Olha, ele sabia que ganhou. Ganhou. Olha, eu conheci. Marcos, você errou perguntas de propósito, não foi? Marcos não tá Esse eu não sou eu, não. Hã? Esse eu não sou eu, não. Esse eu é outro. É outro eu, não é? É Andrews, o eu. Olha, É, presta não. atenção. Tem que estar antes. Gente, Eu sou eu mesmo. presta atenção, ó. Vocês acertaram a mesma quantidade de respostas, de perguntas, tá vendo? Ó? Uhum. Eu, 7 de 11, É mesmo. tá vendo? 7 de 11, 7 de 11. O problema foi o tempo, a velocidade. Sim, sim. Vocês Mas, ficaram olha, muito próximos, ó. É. Ok? Perceberam isso? Sim, sim. E olha que a diferença do eu pro Ganganirzises é de apenas 43 pontos. Ou seja, alguns segundos aí de diferença só.
Sim, sim. Os bônus de tempo que esse aplicativo dá são bem consideráveis. Ok, vamos embora? Bora. Vamos para a aula, né? Ok. Tá todo mundo vendo a tela? Eu estou. Beleza. Então vamos começar. Na semana passada a gente viu algo diferente, a gente está dando continuidade à lição, ao texto da nossa revista, e aí nós estamos na lição 5, que é a lição que fala libertada sim, libertina não, que fala sobre a questão da liberdade, da consciência, da liberdade cristã e da consciência no uso dessa liberdade. Eu peguei 2 textos, na verdade, se você for para a lição, você vai encontrar o texto do capítulo 10 apenas como texto base da lição. Eu puxei o texto do capítulo 8 porque os capítulos 8, 9 e 10, na prática, eles têm um conteúdo, digamos, que tem conexão. É um conteúdo que converge. No capítulo 8 ele vai falar sobre a questão das coisas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 10 ele vai falar sobre o nosso comportamento em relação ao nosso irmão e como nós devemos nos comportar em relação a tudo aquilo que possa vir a ofender a consciência do nosso irmão pelo uso da nossa liberdade em Cristo. Então são duas coisas que estão muito interligadas, e aí por isso que eu peguei fiz essa junção para nós termos um momento, um contexto mais completo. O capítulo 9, Paulo vai dar o exemplo de si mesmo. Ele vai falar de como ele abriu mão em muitas situações de suas posições, de suas opiniões, naquilo que não era relevante, naquilo que não era importante, é bom frisar, aquilo que não era interessante para a discussão, que não edificava, que não tinha nenhum componente que fosse essencial para a fé cristã, ele muitas vezes abriu mão. É nesse momento que ele vai dizer assim, muitas vezes eu me fiz fraco para com todo mundo, eu pensei, eu fiz com que todo mundo convergisse para um pensamento só, abrindo mão das minhas posições mais radicais, aquilo que não edificava, obviamente, aquilo que não fosse relevante para a fé cristã. E é por isso que o capítulo 9 não está aqui, ele é uma ponte onde Paulo dá um exemplo de si. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é se nós temos ou não temos livre-arbítrio. O que é que vocês acham? Vocês podem me responder isso no chat ou responder por voz. Eu prefiro por voz. Rapaz, Temos ou não livre-arbítrio, temos livre-arbítrio? não de forma plena. Eu acho que a gente tem livre agência. O que é livre-agência e qual a diferença aí de livre-agência para livre-arbítrio? Eu acho que seria mais assim, nós podemos agir, mas agora guiados debaixo de um julgo da nossa visão, da nossa queda, né? Assim, só que lutando contra isso, não é mais a gente tende a escolher o mal. Eu diria que tende a escolher o mal. Eu diria que liberdade é um conceito um pouco paradoxal, porque se você tem a liberdade, então você tem a liberdade de não ter a liberdade, o que meio que viola a primeira premissa e te leva num ciclo infinito de falta de lógica. Exatamente. É igual a viagem no tempo, sempre dá em algum looping lógico bizarro. Em princípio, a gente tem que trabalhar com a perspectiva bíblica. Assim, mesmo que a lógica não nos favoreça em relação àquilo quando a gente vai para confrontar o que a Bíblia ensina com o que nós pensamos, às vezes é ilógico. Por exemplo, não é lógico para o humano, para a humanidade de modo geral, amar o seu inimigo. Né? Sim. Por isso que o próprio Jesus diz, olha, vocês amam a quem vos ama, né? Quem ama vocês. Na verdade, a lógica cristã, muitas vezes, ela é invertida. Você deve amar a quem te odeia, a quem te persegue, a quem é seu inimigo. Também no que diz respeito à própria ideia do que é ser líder. Do ponto de vista da Bíblia, se você quer ser um líder, você deve ser servo. Então há um paradoxo, ou uma inversão, digamos assim, daquilo que é o nosso conceito. Eu trouxe um vídeo de Spruce sobre essa questão do livre-arbítrio, só para a gente começar, porque tudo vai convergir na hora da gente discutir sobre liberdade cristã, ou sobre liberdade de modo geral, a essa ideia, se o homem realmente teve em algum momento liberdade, se ele é livre ou se ele não é livre.
porque o conceito de liberdade, como foi mencionado aí, do ponto de vista bíblico, é um conceito diferente do conceito que, se você for para o dicionário, você vai encontrar. Mas não significa dizer que, por ser diferente, ele é contrário, simplesmente, ele é antagonista, simplesmente. Ele é apenas diferente e nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Vê se vocês conseguem acompanhar o vídeo aí. No one can come to me unless it is given to him by the Father. Earlier in the text, he talks about. Pessoal, todos estão acompanhando o vídeo? Eu estou. Dá Só pra não dá ouvir pra muito bem. ouvir. Não dá para ouvir? Eu tô ouvindo. Não, Eu tô ouvindo também. Tô vendo. Eu não tô ouvindo, não, mas pode deixar. Não, agora tá parado. Na sua casa não. Não, antes, né, Beni? Aí ela, ou você tá na sua casa, mas aqui você tá na sua. Vocês estão ouvindo no som de vocês? Eu tô ouvindo. Tô vendo. Quem não estiver ouvindo, pode ser que seja o fone de ouvido, tá? Mas eu Tô vou sem liberar. Alguém diga para mim, quem não estiver ouvindo, por favor, me fale, porque nós vamos ter um vídeo aí que não vai ter legenda e eu preciso saber disso, tá? Tá. Eu vou tirar o fone do meu aqui, talvez o fone do meu também esteja atrapalhando. Lá vai. Earlier in the text, he talks about no one can come to me unless the Father woos him or lures him, although the word that is used there is the word that most dictionaries translates by the English. E aí, como estão? Estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu não tô Oi? ouvindo, não, ainda. Bem, não. Também não estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo Eu também tô ouvindo. Perfeito. Marcos, faz assim, passe o link do vídeo aí no chat, que aí quem não estiver ouvindo pode assistir no YouTube. Ok. Eu vou passar os outros dois links, que são links são links que não tem... Como é que diz? Não tem legenda, tá? Para vocês acompanharem. Vamos lá. Compel. It's not just an external enticement like trying to lure people to come to him. The idea here is that God has to do something at this point. God has to enable a person to come. That's the key point. That we, according to the doctrine of total depravity, have lost our natural human ability to come to Jesus. We still make choices, but we make our choices according to our desires. That's the essence of freedom, to be able to choose according to your own desires or inclinations. But it's a double-edged sword. Not only are we free in the sense that we choose according to our desires, but we cannot not be free at that point. We not only may choose what we want, but the only kind of a choice that is a real choice is the choice that is made according to what you want. And so we're all still free people in the sense that we can do what we want. But that's not the royal liberty of which the New Testament speaks. It doesn't address the problem of moral bondage. And what original sin teaches in the doctrine of moral inability found under the rubric of total depravity means that we are slaves to our own desires. And by nature, we have no desire for Christ or for the things of God. And so we freely reject him insofar as we choose what we want, and what we don't want is him. Unless God changes the desire of the heart. You see, that's why it's not called natural inability, or it's called moral inability. We don't have the power or the ability to love the good. For that to happen, we have to be changed.
God has to intervene. And in His grace, He must rescue us from spiritual death and the other metaphor, spiritual bondage. He has to give us the gift of faith by creating a spiritual resurrection in the heart and in the soul. Todo mundo viu? Sim. Eu vi. Houve alguma dúvida sobre o conteúdo dele? Vocês entenderam bem? Sim, sim. É basicamente o que você estava dizendo mesmo. Alguém ficou com dúvida? Gente, como eu não posso ver a expressão de vocês, como acontece na classe, é importante que vocês se manifestem, porque a gente está num ambiente virtual diferente, né, do que a gente tem normalmente, e é importante que dê certo também. A turma precisa dar certo, né? Então, só há uma relação, de fato, de aprendizado se o que eu estou falando, o que eu estou mostrando, o que vocês estão vendo, está chegando para vocês com uma clareza, com objetividade, fazendo sentido para vocês. E eu só vou saber disso se vocês, de fato, se manifestarem. Então, quem não quiser, por exemplo, falar, não tem problema, tem um chat aqui, e aí só colocar no chat aqui o que está acontecendo, se está com problema, ou então usar aquela mãozinha que tem aqui, tem uma mãozinha do lado do aplicativo, você pode colocar aí sua mãozinha, levantar a mãozinha para a gente ver, ok? Ah, então é para isso que serve esse ícone. Exatamente. Se você botar a mãozinha ali, eu vou saber que você quer falar ou quer se manifestar. Ô, Certo? Marco, Oi. ele fala que a gente tem um livre-arbítrio num certo ponto e depois em outro ponto não. Explica aí direito, eu sou meio devagar. Não, ele diz o seguinte, que a ideia de livre-arbítrio, ela pressupunha, e ela pressupõe, na verdade, a ideia de que você seja capaz de fazer aquilo que você quer, que você deseja, né? Mas ele diz que livre-arbítrio, na prática, é quando você tem a capacidade de você agir contra a sua natureza. Ele fala de duas coisas, né? A questão da inabilidade moral e da outra inabilidade que ele comenta, que me falhou a palavra agora, mas ele fala exatamente dessa diferença que existe entre esses dois tipos, digamos assim, de inabilidade. Quando a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, ela fala da incapacidade que nós temos de agir contra a nossa própria natureza. Então, quando o homem peca, ele está pecando de acordo com a sua natureza. Agora, quando você não quer fazer isso, ou seja, não quer agir contra a sua natureza, você não tem força, você não tem condição de fazer isso, a não ser que Deus mude a sua natureza. Deus transforma a sua natureza. Por isso que ele diz que se você for agir conforme aquilo que naturalmente você tem como inclinação, como natureza, você vai agir sempre contra Deus. E a não ser que Deus transforme essa sua natureza, mude, é o que ele fala assim, há uma transformação da natureza por iniciativa do próprio Deus, você vai continuar sempre agindo contra Deus. Então, esse livre-arbítrio seria, na prática, o conceito seria a possibilidade de eu conseguir agir contra a minha natureza, contra aquilo que efetivamente me domina, né? Que é, nesse caso, a minha natureza pecaminosa. E eu só consigo ir de encontro à minha natureza pecaminosa quando eu sou transformado por Deus. Aí eu consigo dizer não, resistir ao pecado, resistir ao mal, porque eu estou ali fazendo uso da natureza nova que Deus me deu. Ficou claro isso aí? Ficou. Certo. Quer que eu repasse o vídeo? Ou então eu vou mandar o link e vocês depois dão uma olhada. Okay? Uma dúvida. Então, qual seria a diferença desse livre-arbítrio que o Sproul aí menciona e com, digamos, a escolha entre ir numa churrascaria ou numa hamburgueria? Então, veja, essa questão de você fazer escolhas relacionadas com a sua relação com Deus, a sua relação com o mundo espiritual, ela é diferente dessas escolhas que você pode fazer dentro desse ambiente, digamos, de opções humanas, né? Embora todas as coisas estejam sob o controle de Deus, nós temos essa distinção muito clara. Hoje eu tenho, obviamente, a liberdade de escolher se eu vou comprar um carro, se eu vou comprar um celular, com quem eu vou me casar, com quem eu vou namorar,
se eu vou ou não vou numa churrascaria, ou vou num outro restaurante, essas escolhas não passam necessariamente por essa ideia de ter ou não ter livre-arbítrio, né? Embora saibamos que todas as nossas os nossos caminhos estão já previamente determinados por Deus. Então, assim, são coisas diferentes. Aquilo que se está falando sobre livre-arbítrio é a liberdade de você optar, se você for elevar o conceito, a liberdade de você optar por coisas que sejam contrárias à sua natureza ou não, né? Seria essa liberdade em princípio. E aí, se a gente voltar lá no Éden, a gente vai ver que lá no primeiro homem, lá, Adão e Eva, quando eles fizeram aquela opção, ali naquele momento existia a possibilidade de optar. Tanto é que eles tinham uma natureza divina e eles optaram por corromper-se mediante a desobediência. Ali sim, naquele momento em diante, eles passaram a não ter mais o livre-arbítrio, eles perderam a capacidade de agir contra a sua própria natureza. Tudo deles passou a se inclinar para o mal, contrário a Deus. E aí, como é que eles poderiam se libertar daquilo? O salário do pecado era a morte, então só a morte poderia fazer com que eles, digamos, pagassem o preço daquilo que eles fizeram. E aí vem Cristo e ele é o nosso, aquele que paga o preço por nós. E ele consegue, então, nos transformar, nos transportar e nos dar uma nova natureza. Mesmo para aqueles que viveram antes de Cristo, se aplica o mesmo princípio. O princípio é que a graça de Deus se manifestou em Cristo na plenitude dos tempos, mas ela atinge tanto o passado como o futuro. Ok? Sim, bem... faz muito sentido essa explicação, para falar a verdade. Ok, então vamos lá. Bem, ao tratar do assunto da liberdade cristã no capítulo 8, o apóstolo vai estabelecer alguns princípios que resolvem algumas questões polêmicas que nós enfrentamos também nos dias de hoje, não apenas naqueles dias, naquele tempo, né? Então, nós temos a primeira perspectiva da que a liberdade ela deve ser exercida com sensibilidade. Nós somos livres, é um fato, né? Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Mas ele também vai dizer assim, não tomemos como por oportuno usar a liberdade que temos para dar ocasião. Ele vai mostrar que isso é um antagonismo dentro da vida cristã. Eu sou livre, mas não sou livre para pecar. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus, e é isso que ele vai mostrar. Se vocês não estão com a Bíblia, de qualquer forma, eu vou abrir os textos aqui, mas vai ser interessante vocês acompanharem pelo texto. Então, o princípio básico que está nesse texto de capítulo 8 é o princípio que está no capítulo 8, a partir do verso 1, que é, eu vou abrir aqui para vocês lerem, só minha Bíblia ajudada. Aqui é na NVI, né? E aqui é na Bíblia atualizada. Então, só tem as duas Bíblias aqui, tá? A NVI, do lado, no caso de vocês aí, acho que do lado esquerdo, e a Bíblia, ou melhor, a Bíblia NVI do lado direito e a Bíblia atualizada do lado esquerdo. Então, ele diz assim, ó, no que se refere às coisas sacrificadas aí, nós reconhecemos que todos somos senhores do saber, ou seja, todos entendemos bem o que são e o que não são coisas sacrificadas aos ídolos. Ele está dizendo que aquele povo lá de Corinto sabia bem o que significava isso. Só que ele diz assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, embora nós tenhamos um conhecimento sobre isso, ou seja, intelectualmente nós saibamos discernir o que é ou que não é uma coisa sacrificada ao ídolo, ele diz que existe um outro porém, que é a aplicação do amor. Ele diz, olha, por incrível que pareça, aplicar o amor nesse momento aqui significa muitas vezes você abandonar tudo aquilo que você conhece, que você sabe. E ele vai falar sobre isso, essa cognição, esse conhecimento, essa convicção que você tem. E ele vai explicar isso depois, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então, o problema não é do conhecimento intelectual. E lembrando sempre que Paulo está falando aos Coríntios, e os Coríntios tinham muito apego ao conhecimento, muito apego à filosofia, muito apego à ciência, muito apego à eloquência, a tudo aquilo que representasse conhecimento profundo sobre determinado assunto. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, se alguém julga saber alguma coisa, é porque ainda não aprendeu bem como convém saber. É preciso saber, mas é preciso também ter conveniência, ter sensibilidade, bom senso no que diz respeito ao que você sabe. Aí ele diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Parece que ser uma coisa que não tem nada a ver, né? O que ele quer dizer com isso? Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele.
Ele está dizendo, basicamente, que essa relação com Deus é uma relação que, embora você possa ter muito conhecimento, é uma relação que envolve muito mais do que simplesmente conhecimento. Envolve outros elementos nessa relação, e ele vai falar desse elemento do amor e da edificação que esse amor deve proporcionar. Então, basicamente, na nossa lição, o que nós temos é esse conceito aqui, muito claro, de que o princípio básico da liberdade está nesse verso aqui, esse verso 2, né, ou melhor, no verso 1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, ok? O outro ponto é a verdade fundamental que está nesse texto. Qual é a verdade fundamental? Está no mesmo capítulo 8, a partir do verso 4 até o verso 6. E qual é essa verdade fundamental? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo. Então ele está se ligando, esse verso 4 está ligado àquilo que ele fala lá, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Aí ele está fazendo uma ligação. No tocante à comida sacrificada a ídolos, ou seja, é uma das coisas sacrificadas ao ídolo, nós sabemos, aí o conhecimento que todo mundo sabe, né, todos somos senhores do saber, então o que é que nós sabemos sobre a comida sacrificada a ídolos? Ele fala para os crentes, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, e esse é a verdade inexorável, só há um Deus, ok? Então, quando a gente fala aqui da verdade fundamental, nós estamos nos referindo exatamente a essa verdade, a verdade que não há outro Deus. E Paulo está fazendo as interligações aqui. Ele diz, nós sabemos sobre as coisas sacrificadas, somos senhores do saber, e quando a coisa sacrificada é a comida sacrificada a ídolos, nós sabemos que o ídolo não é nada. Então, portanto, essa comida sacrificada a ídolo não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque ele diz, não há nenhum Deus, somente um Senhor, somente Deus, né? Sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada e que não há senão um só Deus. Então, esse ídolo não representa nada. Porque ainda que também alguns se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de todas as coisas. Então, esse é o princípio básico aqui. Só há para nós um Deus. É o que é fundamentar toda a argumentação de Paulo sobre a liberdade cristã. Vocês vão perceber que isso vai ficar totalmente concatenado, totalmente ligado, esses pontos vão ser ligados à medida que nós vamos avançando nesse aspecto. Então ele diz, sabemos que só há um Deus, essa é a verdade fundamental. Então nós temos um princípio básico, que é o amor, que edifica, que deve edificar, nós temos a verdade fundamental, que só existe um Deus, e nós temos a consideração com o irmão, que é o que Paulo vai falar na sequência, estabelecendo aí um outro ponto-chave do entendimento do uso dessa liberdade lá em Coríntio, que se aplica para nós aqui hoje. Ele diz, nós sabemos, e vocês também sabem, entendem sobre o que é sacrificar ou não sacrificar a ídolos, vocês sabem que Deus é único, então, portanto, essas comidas sacrificadas a ídolo não têm valor nenhum. Vocês sabem que vocês têm esse conhecimento, vocês têm essa sabedoria, mas vocês têm que entender que não é somente aplicando o conhecimento de vocês que vocês vão estar fazendo com que prevaleça a glória de Deus, aquilo que Deus quer para a sua igreja. Então, o fato de eu saber que a comida sacrificada a ídolo não tem valor nenhum, o fato de eu saber que beber ou não beber não é pecado, beber não é pecado, o fato de eu ter certas liberdades, a partir da compreensão da palavra de Deus, você ter um entendimento mais livre, mais liberto, não significa dizer que eu vou viver de uma maneira que não me preocupe com o outro. Por isso que ele vai falar nesse terceiro ponto da necessidade de consideração em relação ao outro que não tem esse mesmo conhecimento ou que, tendo esse conhecimento, não tem essa mesma convicção que a gente. Então ele começa dizendo aqui, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Ou seja, qual é o conhecimento? Para nós há um só Deus e Pai e tal, tudo mais, e além disso, é o conhecimento de que a carne sacrificada ao ídolo não tem nenhum valor do ponto de vista espiritual. Então, esse conhecimento não está em todos. Não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, o que é que ele está falando? Pessoas que conviviam com ídolos, eram convertidos, estavam dentro da igreja e tinham familiaridade com o ídolo, conviviam com aquela idolatria toda da cidade de Coríntios, nas suas casas provavelmente haviam ídolos.
É mais ou menos aquela situação de pessoas que se convertem do catolicismo e mantêm em suas casas aqueles santos, aquelas imagens de santos. Havia uma familiaridade, ou seja, aqueles santos, aquelas imagens, aquela idolatria, para eles que se converteram recentemente, que entenderam o evangelho recentemente, isso era muito familiar, havia uma proximidade muito grande. Essa palavra familiaridade aqui, eu estou abrindo para vocês que estão vendo aí, né? Ela diz, entre o que é moralmente bom e tal, consciência, familiaridade era algo ligado à consciência, era algo ligado àquilo que as pessoas tinham convivência e portanto, para eles ainda havia uma proximidade muito grande. Então, eu diz assim, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se fossem a eles sacrificadas. Então, mesmo que as pessoas tenham entrado para a igreja, e aí vai uma explicação bem interessante sobre isso, para vocês entenderem melhor. Naquela região lá, existia o sacrifício feito pelos cristãos, quando levavam seus animais para sacrificar perante o sacerdote. Nós sabemos que havia muitos sacrifícios que eram feitos, a quantidade de sacrifícios era imensa, e, portanto, cada sacrifício desse gerava uma quantidade de carne mesmo, carne animal, que decorria do sacrifício. Então, alguém levava lá um bezerro para sacrificar pelo pecado. Apresentava ao sacerdote, aquilo ali tinha um ritual que nós conhecemos lá de Números Levíticos. Esse ritual envolvia retirar completamente o sangue do animal, a pele do animal, e aí pegava a carne do animal, as partes da carne do animal, a parte nobre do animal. Isso era dividido, uma parte era para o sacerdote e outra parte era para o sacrificante, para aquele que apresentava o sacrifício. E ele tinha duas opções, ele poderia comer aquele sacrifício ali mesmo, no templo, ali tinha uns lugares ali que a gente podia considerar como se fosse um lugar de churrasco, né? Churrasqueiras assim, o cara ia lá e comia aquele sacrifício junto com sua família ali, com seus amigos, e se alegrava porque estava fazendo ali um sacrifício para Deus. Até mesmo dízimos, em uma parte lá, acho que em Deuteronômio capítulo 24, eram convertidos poderiam ser convertidos em dinheiro, ou ele poderia levar um animal, os animais dele, ele levava para um determinado lugar onde Deus estabelecia, e lá ele fazia uma grande festa com aqueles animais ali, era o dízimo apresentado ao Senhor. Enfim, o que eu quero dizer é que eles tinham esse costume de pegar a carne do animal que eles levavam para sacrificar, comer essa carne ali, ou então levá-la para casa para comer depois. Da mesma maneira que os judeus faziam isso, haviam sacrifícios pagãos. Os pagãos também pegavam seus animais, sacrificavam aqueles animais ali no altar dos seus deuses, e aquela carne que ficava ali, e não era pouca carne, era muita carne, você imagina aí quantos bois, quantos carneiros, quantas ovelhas eram sacrificadas. Essa carne sacrificada aos ídolos, ela era também levada para vender no mercado. Eles poderiam tanto comprar ali mesmo e comer ali mesmo no templo pagão, como eles podiam pegar essa carne, levar para o mercado, e aquela carne sacrificada aos ídolos, como se tivesse um selo lá essa foi sacrificada a Baal, né, tinha lá o selo. Levava para lá, para o açougue daquela época, né, para o local do mercado, e eles vendiam essas carnes lá. Então, quando Paulo está falando disso aqui, ele tem em mente o que era o hábito, o costume daquele povo lá. Né? O costume daquele povo em relação à carne, e por isso que eles consultaram Paulo, né? Foi uma carta que Paulo está respondendo aqui, uma consulta deles, o que a gente faz com a carne que a gente vai comer? A gente pode ou não pode comer essa carne que é sacrificada a ídolos? E Paulo vai dar, então, três respostas. Mas, basicamente, é para vocês entenderem o contexto. A carne era sacrificada aos ídolos, aos deuses, parte dela era levada para o mercado, parte dela, esses pagãos levavam para casa para comer, assim como os judeus também faziam isso em relação ao sacrifício para Deus. Ficou claro isso aí? Todo mundo entendeu? Uma dúvida. Você mencionou lá dos sacerdotes fazendo aqueles rituais descritos no Pentateuco sobre as ofertas pelo pecado e tudo. Mas um dos principais trabalhos de Paulo não era justamente elucidar para as pessoas que a antiga aliança já havia passado e que agora não tinha mais sentido fazer esses tipos de rituais? Sim,
Na verdade, Paulo vai mostrar que isso não é mais necessário para a salvação, né? Como ritual de adoração, de louvor, de exaltação, Paulo não abole isso de forma imediata. Ele não diz assim, olha, parem de fazer isso, mas ele diz assim, isso deixou de ter o efeito prático que era de purificação dos pecados, uma vez que Cristo é o sacrifício perfeito. Sim. Mas a gente tem que entender aqui que nós estamos falando de um momento inicial de construção da igreja. É um momento de pregação. Então, há um período de transição, né, que é necessário para que as pessoas comecem a internalizar isso, né, a entender isso. E aí, nesse momento, eles estão confusos. Eles precisavam se alimentar. Eles iam para o mercado comprar carne. E aí, a carne que estava lá era uma carne que foi sacrificada a Baal, a Afrodite, aos deuses deles lá. E o questionamento deles, posso ou não posso comer dessa carne? Teve alguns que se tornaram vegetarianos, passaram a não comer carne nenhuma, porque naquele lugar lá só existia carne sacrificada a ídolo. Teve outros que disseram que não tanto faz como tanto fez, mas Paulo vai dar uma orientação correta, e ele dá, na verdade, 3 orientações, que é o que a gente vai ver aqui, ok? Então, em princípio, que eu abri esse parênteses para explicar por que é que Paulo está falando dessa maneira para essas pessoas. E veja só, entretanto, não há esse conhecimento, verso 7, porque alguns ainda comem dessas coisas como se fosse sacrificada ao ídolo. E a consciência destes, veja a preocupação dele, por ser fraca, vem a contaminar-se. Em outras palavras, essas pessoas comiam a carne, né, estavam comendo como se elas fossem sacrificadas aos ídolos, e elas estavam no íntimo delas, assim, estou comendo porque não tem jeito, mas é pecado, estou pecando. Imagine o sentimento de culpa. Então, alguns deixavam de comer e outros comiam e se sentiam mal por estarem comendo, tá? Ou seja, a consciência deles ainda era fraca e eles, então, vêm a contaminar-se, porque essa contaminação aqui não era a contaminação do efeito da carne contaminada, né? Não era isso. Paulo está falando contaminar-se do ponto de vista do sentimento que eles tinham, que eles passavam a ter em relação a que estavam pecando, e nesse caso, como se estivessem praticando a idolatria. Mas ele vai mais adiante e diz, olha, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se comermos, se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, aí é onde ele entra com aquele outro ponto, que é a consideração da liberdade. Vede, porém, que esta vossa liberdade, ou seja, o conhecimento que vocês têm lhes trouxe liberdade. Na verdade, no momento em que você tem o conhecimento de que Cristo, ao entrar nessa nova vida com Cristo, nessa nova perspectiva do Evangelho, você foi liberto a ponto de que, mesmo que você coma essas carnes sacrificadas a ídolos, isso não tem nenhum efeito sobre a sua relação com Deus, a ponto de você entender que o ídolo não é nada, de que só existe um Deus, um único Deus, ou seja, não existe nenhuma competição, comparabilidade entre Deus e os ídolos, porque os ídolos não são nada, Deus é que é o único Senhor e Deus soberano. Então, quando você obtém esse conhecimento, você obtém liberdade. E aí Paulo diz, olha, essa liberdade que vocês obtiveram de não se preocuparem se vão comer ou não comer aquilo, se aquilo foi ou não foi sacrificado ao ídolo, ou seja, quando você tem essa preocupação, de certa forma, você não é livre. Você fica naquela preocupação de, será que eu estou pecando? Será que está sendo certo? Será que isso é errado? Então não há uma liberdade. Liberdade que Paulo está falando você chegar no mercado, vender 1 quilo de carne e pegar aquela carne sem se preocupar se aquela carne foi sacrificada ou não foi. Me dê 1 quilo de carne, vou para casa e como. Acabou. Não tenho preocupação. Sou livre nesse sentido. Então Paulo diz assim, não tenha, vede porém que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Essa é a preocupação de Paulo. Então, nesse momento, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu vou responder para vocês de uma coisa. Primeira coisa, vocês são livres. Esqueçam essa história de que o ídolo é isso, é aquilo, vocês são livres. O que é que trouxe liberdade para vocês? A convicção de que só existe um Deus único, Senhor de todas as coisas, soberano Senhor. Então, isso traz liberdade para vocês. Então, se o ídolo não é nada, se a carne que é oferecida ao ídolo, então, não tem efeito nenhum espiritualmente falando, então eu sou livre. Então, primeira coisa, vocês são livres. Segunda coisa, o que é que trouxe essa liberdade? Tenha consciência de que trouxe essa liberdade é o conhecimento de Deus, e do que Deus é e tudo mais. Isso trouxe liberdade para você. Porém, o conhecimento não pode ser maior do que o amor. Ou seja, essa liberdade, esse conhecimento que vocês possuem, ele deve ser, digamos, balizado, ele deve ter como baliza, como ponto de equilíbrio,
o exercício desse conhecimento, a aplicação desse conhecimento deve ser como baliza o amor, porque ele diz, o conhecimento ensoberbece, torna você soberbo. Eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso estar tenso se eu vou comer ou se não comer, eu estou tranquilo. Então, o conhecimento pode ensoberbecer, mas só o amor edifica. Então, ele diz assim, você precisa ter um equilíbrio nessas duas coisas, tem que harmonizar isso. Conhecimento, ele traz para você liberdade, e isso pode trazer para você soberba. Mas o amor, ele é o tempero que vai trazer, deve ser aplicado para você equilibrar. Não deixar que essa presunção, que essa soberba que o amor traz, que o conhecimento traz, prejudique aquilo que é mais importante, que é a edificação da igreja, a edificação do outro, a consciência do outro. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper aí, tá? Dá um sinal aí para a gente poder... Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa no chat que eu não vi. Deixa eu descompartilhar esse vídeo. Tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Eu estou. Ok. Então, eu descompartilhar o vídeo aqui, remover. Só quero ver se tem alguém aqui falando no chat. Ok, tranquilo. Ok. Muito bom, vamos lá. Então, voltando lá para a nossa tela, Paulo vai falar, então, do princípio básico, da verdade fundamental e da consideração para com o irmão, que vai envolver a observância de que alguns não têm a mesma liberdade, a mesma tranquilidade para poder experimentar de qualquer coisa no mercado. Aí vai uma pergunta para vocês. Há semelhanças entre os adoradores dos deuses da mitologia dos tempos neotestamentários e os adoradores dos deuses modernos? Sim ou não? E quais são? Rapaz, vai depender muito, porque se você comparar pessoas do tipo Odin e Alá, não deve ter muita semelhança entre os dois. Estou aqui olhando também o chat, se alguém quiser se manifestar no chat. O que vocês acham? Iane... Alguém quer falar? Quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Rapaz, é uma pergunta meio complicada de responder essa. Achei que era simples. Os adoradores do Deus da mitologia dos tempos neotestamentários, os adoradores, qual era a característica dos adoradores daquele tempo? Para a gente poder comparar com as características dos adoradores dos deuses modernos. Quais são os deuses modernos? Quais são os ídolos modernos? Tira a palavra Deus e coloque ídolo. Quais são os ídolos modernos? Essa é fácil. Coisas tipo dinheiro, posições políticas. Pronto. Esses ídolos, muitas vezes, são os nossos deuses. Né? É mesmo. Nem tinha pensado. Coloque a palavra ídolo no lugar de Deus e você vai perceber que existem muitos ídolos aos quais as pessoas querem servir. E nós mesmos, às vezes, nos pegamos servindo. Né? O nosso próprio eu, às vezes, acaba sendo um ídolo. Eu adoro o meu eu adoro aquilo que eu sou, o que eu faço. Então, eu não estou disposto, eu presto culto a esse Deus. E qual é a forma de prestar culto a esse Deus? Servindo a Ele, né? Sendo sempre subserviente à minha vontade, ao que eu quero fazer e tudo mais. A vaidade pode ser algo que demonstre essa idolatria de si mesmo, né? Às vezes o ídolo são pessoas. A gente viu na aula passada que muitas vezes você idolatra um político, você idolatra um pastor, você idolatra um líder na sua empresa. Ou seja, a todos aqueles a quem nós estamos dispostos a servir de forma, muitas vezes até subserviente, né, de forma profunda, mas até nos colocando em segundo plano, colocando a nossa vida em segundo plano em relação a esses ídolos, esses acabam sendo semelhantes aos ídolos da época. E os adoradores desses deuses acabam sendo adoradores também. Por quê? Porque naquela época os adoradores dos deuses da mitologia faziam o quê? Ofereciam sacrifícios. Que tipo de coisa você sacrifica, está disposto a sacrificar, por exemplo, em relação à vaidade? Muitas vezes você está disposto a sacrificar seus relacionamentos, muitas vezes você está disposto a sacrificar, por causa do status que foi mencionado aí por Josué, você está disposto a sacrificar até a sua própria relação com Deus, para não perder o status de ser um político renomado. Você precisa fazer algum tipo de conchavo, algum tipo de
de negociação que seja contrária à palavra de Deus, você está disposto a abrir mão da sua fé para poder manter o seu status, e aí você vai e se envolve em corrupção. Isso é uma forma de servir a esses deuses por conta daquilo que nós acreditamos que está sendo proporcionado para a gente. Ok? Mas aí fica a pergunta, o que fazer então com o irmão fraco? Bom, o texto já nos diz isso, né? Nós não devemos ser causa de tropeço para esses irmãos, devemos ter consideração para com ele, e não ferir a consciência fraca do irmão para não pecar contra Cristo. Isso está no texto bíblico que nós lemos, mas eu vou só ler de carreirinha, como se diz por aí, né? Ele diz assim, ó, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos, se não comermos e nada ganharemos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, à mesa, nem templo de ídolo, não será que a consciência do que é fraco será induzida, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência, é contra o irmão, é contra Cristo que pecais. Então, veja, essa é uma questão muito interessante, porque Paulo vai falar sobre essa questão do escândalo, e nós temos às vezes, um entendimento errado sobre o que seria o escândalo, né? Então, o que é escandalizar o irmão? E se o irmão é fraco, nós vamos viver baseado na fraqueza do irmão, ou seja, tudo vai se restringir à fraqueza do irmão. O irmão é fraco e, portanto, nós vamos todos viver a partir daquilo que é o pensamento mais limitado, digamos assim, a falta de conhecimento, de entendimento do irmão que não consegue compreender claramente a sua liberdade em Cristo, claramente o que essa liberdade proporciona e tudo mais. Então eu vou trazer aqui para vocês mais um vídeo também que ilustra isso. Dessa vez é um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, e eu vou passar o link também no chat. Aliás, vocês estão vendo o link aí, né? Está todo mundo vendo o link? Cadê o link? É esse link aqui, tá? O link, se tudo é escândalo, vamos viver numa caverna? Sim, sim. Ok? Eu vou copiar esse link para nossa tela. Eu estou entendendo que todo mundo está acompanhando, ok? Certo, então. Se tudo é escândalo para você, alguma coisa está errada. A palavra de Deus fala que nós somos livres em Cristo Jesus para desfrutarmos das coisas boas que Ele colocou aqui nesse mundo para o aprazimento dos fiéis. Estas coisas, pela palavra de Deus e pela oração, são santificadas. Boa música, curtir uma praia, curtir a natureza, sair com os amigos, se divertir. Aquilo que não for pecaminoso e não contrariar alguma coisa clara da lei de Deus, é permitido ao cristão. O cristão deveria ser a pessoa que mais aproveita as boas coisas dessa vida. Se você se escandaliza, se você se choca com a liberdade de outros irmãos, alguma coisa deve estar errada. Geralmente o nome disso é legalismo. Legalismo é quando você cria um sistema ético do que é certo e do que é errado, com base em suas opiniões e gostos pessoais, sem qualquer fundamentação na palavra de Deus. O legalismo é perigoso porque ele tira a alegria de viver, a comunhão com os outros, provoca um espírito crítico na pessoa, também essa sensação de que está todo mundo errado, não tem nada que preste nesse mundo e a melhor coisa é viver numa caverna. Com certeza o Senhor Jesus não aprovaria isso, porque ele disse, quando ele orou ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós podemos desfrutar das coisas boas desse mundo desde que não sejam pecaminosas. Viver numa caverna é não conhecer a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, não conhecer a graça de Deus nem a alegria no Espírito Santo para desfrutar das coisas boas, muitas coisas boas que Deus nos deu aqui nesse mundo. Ok, todo mundo ouviu aí? Sim, é um vídeo bastante esclarecedor. Bem interessante, Sim. né? O que vocês acharam? Rapaz, eu sempre imaginava que
que nessa questão do escândalo era melhor meio que fazer as coisas às escondidas. Do tipo, quando você sabe que não estão prestando atenção e sabe que não é algo pecaminoso, você diz, beleza, agora vou sem ressalvas. E tudo. Veja só, tem situações em que vai ser mais ou menos assim. Então, por exemplo, se você sabe que beber não é pecado, mas você sabe que se você chegar e se um irmão vir você num restaurante tomando um vinho, ele vai se escandalizar. E o que é o escândalo? Nós vamos explicar aqui agora. Paulo também chegou, Nicodemos também chegou a falar sobre isso. Mas o que seria o escândalo? Então, se você sabe, voltando lá, o exemplo, se você sabe que seu irmão vai se escandalizar, ou seja, vai se sentir, de alguma forma, pode se escandalizar, o que é que você faz? Para preservar a consciência desse irmão, você toma seu vinho em sua casa, ou você toma seu vinho em ambientes onde você sabe que não vai causar esse tipo de situação. Mas é bem interessante entender o que é o escândalo, né? Porque a gente pensa assim, se o irmão souber que eu bebo vinho, ele vai se escandalizar. Isso aí tem a ver com o julgamento desse irmão, certo? Ele pode ter um julgamento errado em relação, por exemplo, a algum de nós aparecer com uma tatuagem, ou aparecer vestindo uma roupa diferente, etc. A questão aí é o que esse escândalo significa. A palavra escândalo aí, ela vai estar representada muito mais pelo tropeço que esse irmão que eu vou produzir nesse irmão. É aquilo que eu posso produzir na vida desse irmão. Então, vou dar um exemplo, que é o exemplo que Paulo usa. Então, se esse irmão está aqui nesse mesmo texto que nós estávamos lendo, ele diz assim, ó, porque se alguém te vir que és dotado de saber, a mesa no templo de ídolo, veja, a mesa em templo de ídolo, tá? Veja a ressalva que Paulo faz aqui, em templo de ídolo, isso é muito importante. Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então, veja, Paulo está preocupado em que esse irmão, ao ver a sua liberdade, ele vendo que você vai lá e senta no templo e come, certo? Ou seja, em templo de ídolo, você vai lá e come, ou está comprando a carne lá em templo de ídolo, e esse irmão vai lá e compra a carne lá, ou então ele come também lá. Esse irmão que fez isso, não tendo consciência tão fortalecida como a sua, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai fazer porque te viu fazer, ou seja, vai seguir o teu exemplo. Se Josué pode, eu posso. Se o pastor pode, eu posso. Só que, de fato, pode, né? Não porque o presbítero pode, porque o pastor pode, mas porque essa liberdade é para todos em Cristo. Mas ele vai ver e vai dizer assim, porque o pastor pode, eu posso. Só que ele, pessoalmente, não tem certeza. E o que é que Tiago nos diz lá? Tudo que não procede de convicção, de certeza, é pecado. Então, na prática, ele vai chegar lá, vai fazer isso, depois ele vai ficar, caramba, comi, mas não devia ter comido. Rapaz, isso é pecado, isso não é certo. Isso está errado. Rapaz, bebi, mas, caramba, isso está errado. Então, esse cara vai ficar dessa forma. O que Paulo está dizendo é assim, evite provocar isso na pessoa, né? Evite provocar isso no irmão. E de que maneira você vai evitar provocar isso no irmão? Exatamente abrindo mão da sua liberdade. Sim. Né? Então, aí você vai... É o exercício daquilo que Paulo diz. O conhecimento, ele liberta, mas o amor é que edifica. Então, você tem liberdade, e essa liberdade você tem que exercê-la com responsabilidade e com sensibilidade. Por isso que Paulo vai falar nesse aspecto do amor que edifica, né? Que o conhecimento, ele ensoberbece, e o amor, ele edifica. Ok? Uma dúvida. Então, ele diz aqui, ó, no verso 13, do capítulo 8, né? Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Agora, é bom prestar atenção nisso. Paulo está falando daquele tipo de situação em que eu provoco no meu irmão esse tipo de reação. Ele não está dizendo aqui que agora eu vou abandonar o comer carne, já que isso provoca no meu irmão. Não. Paulo está dizendo, o seu exemplo, você deve se abster de praticar isso na frente de alguém, ou de maneira que alguém vai se escandalizar. Ok? Ele vai dar 3 situações aqui. Nós vamos já lá para o capítulo 10, né, que é o próximo texto da nossa lição. Ele vai dar 3 situações, tá? Quais são as situações? Aquele irmão que vai comprar carne no mercado, e a pergunta é, posso ou não posso comprar carne no mercado? Paulo vai dizer, compre de tudo que se vende no açougue, sem nada questionar. Certo? Ou seja, não vá lá e não pergunte se a carne foi sacrificada, se não foi sacrificada, vá lá
tudo que tiver no açougue, compre. Da mesma forma, ele vai dizer, se você for jantar na casa de alguém, almoçar na casa de alguém que não é cristão, que não é, ou mesmo sendo cristão, mas digamos que fosse um não cristão, o exemplo é para esse, né, para aquele que é recém-convertido ou aquele que é pagão. Então, Paulo está dizendo, se você vai almoçar na casa de alguém, coma de tudo que se colocar na mesa, sem nada perguntar. Então, ele está dizendo assim, ó, a resposta para a pergunta de vocês, se você for no açougue comprar carne, compre de qualquer coisa que estiver exposta lá, sem nada perguntar. Se você vai na casa do irmão ou de outra pessoa e lhe servem um jantar, coma de tudo, sem nada perguntar. Aí ele diz, por quê? Sem nada perguntar. Por causa da consciência. Consciência sua? Não, consciência do outro. Porque se você se sente livre dessa forma para comer, para comprar carne e tal, ok. Mas a consciência que ele fala é consciência do outro. E aí, nessa história da consciência do outro, ele vai dizer que nós temos uma responsabilidade. Então, a primeira coisa é, coma de tudo que se vende no açougue. Compre de tudo que se vende no açougue. Coma de tudo que se puser na mesa. Agora, duas coisas ele proíbe. Ou ele orienta que nós nos abstenhamos. A primeira coisa, de participar do sacrifício no templo pagão. Ou seja, não participe das coisas no templo pagão. Por quê? Porque você estará, na verdade, naquele momento lá, numa cerimônia de culto a um deus idólatra, a um deus pagão, né? Você estará participando não somente do aspecto do comer da carne, mas do aspecto sacrificial do culto. Então você estará participando, na verdade, do culto da idolatria, e não apenas estará participando da mesa, da comida em si. Então Paulo está dizendo, olha, do ponto de vista das vedações, o que eu digo é, não participe de um culto ou não coma coisas sacrificadas a um ídolo no momento em que esse sacrifício esteja sendo feito lá para adoração desse ídolo. Certo? Vamos dar um exemplo aqui brasileiro, né? Para a gente chegar mais próximo da gente. Então você vai para uma festa na Bahia. Vamos usar a Bahia, que tem todo um sincretismo religioso, não tenho absolutamente nada contra a Bahia. Mas tem todo um sincretismo religioso que a gente sabe, e o sincretismo é justamente essa mistura das religiões que muitas vezes acontece ali em muitas cerimônias. Então, digamos que você vai lá e, num determinado momento que você está lá numa celebração, sei lá, num passeio lá no Pelourinho, em algum lugar, existe ali uma celebração aos deuses do candomblé, certo? E aí, nessa celebração, estão oferecendo lá acarajé, em momento de adoração. A questão de Paulo aqui é, respondendo aos coríntios, você deve ou não deve comer aquele acarajé naquele momento? Não é o acarajé em qualquer momento, naquele momento. A resposta de Paulo, não come. Não. Né? Não. A resposta de Paulo é não come, porque naquele momento aquilo ali está sendo um objeto de adoração, um objeto de sacrifício de adoração. Agora, você sai dali, chega na praia, aquela baiana lá que estava lá vendendo o acarajé, chegou na casa dela, ofereceu ao ídolo dela aquela panela de acarajé, ofereceu aos ídolos dela lá e levou para vender na feira, ou na praça, lá na praia. Você vai lá, pega o acarajé, você pode até saber isso, que ela ofereceu ao ídolo dela. Ela pode até te dizer isso sem saber que você é crente e sem que isso gere para ela nenhum constrangimento, nenhum escândalo. Ela pode até te dizer isso, né? Ou alguém dizer, rapaz, tal. Agora, você pode comer ali sem nenhum problema. Agora, veja o outro exemplo, né? Paulo diz assim, você vai para a casa de alguém e você está lá, coloca tudo na mesa lá e você vai jantar, você vai almoçar, você coma de tudo sem perguntar. Porém, Paulo diz, se alguém disser a você, isso aqui é sacrificado ao ídolo, Paulo diz assim, preste atenção a quem está dizendo e não coma se for necessário. Por quê? Porque quem está dizendo pode ser alguém da consciência fraca. E Paulo está dizendo, se preocupe com a consciência do seu irmão. Ok? É o que nós vamos ver agora nos próximos slides. Então, vocês entenderam as premissas do ensino de Paulo sobre esse assunto, né? A liberdade cristã, claro que a gente está falando de comida, mas você vai expandir isso para a aplicação em todo o resto da sua vida, né? Todas as dimensões da vida. Vamos lá para os nossos slides, pois não. Marcos, antes disso, uma dúvida.
Sim, eu entendo a necessidade de abrir mão da própria liberdade a fim de não ofender a consciência dos mais fracos. Mas e se for ocasião de eu confrontar o motivo pelo qual alguma pessoa acha que tal coisa é pecaminosa, sendo que na verdade não é? Digamos assim, se meu amigo soubesse que eu fosse gerente de um cassino, ele achasse, vixe, você está se envolvendo com essas coisas aí de aposta, não seria o momento de eu tentar dizer, cara, não nada errado com o que eu estou fazendo e o problema é seu. Ou coisa assim. E aí? Veja, tem uma razão maior que você vai ver agora nessa segunda parte da nossa lição, tem uma razão maior para nós limitarmos, digamos assim, ou nós exercemos a nossa liberdade com essas condições que a Bíblia nos mostra, né? Com essa limitação, digamos assim, que a Bíblia nos mostra, que é a consciência alheia, o amor ao outro. Tem uma razão maior, que eu vou mostrar aqui agora, tá? Que nessa segunda parte nós vamos ver que tem a ver com a glória de Deus. E eu vou me permitir só adiar um pouquinho essa sua resposta para poder seguir a linha de raciocínio que Paulo estabelece no texto, ok? Mas guarda ela aí que está comigo aqui também, essa pergunta. Bom, vou guardar. Em seu contexto, quais seriam as carnes oferecidas a ídolos que os cristãos deveriam evitar por amor aos mais fracos? Né? No seu contexto atual, você, nós aqui, nos dias de hoje, quais seriam as carnes oferecidas a ídolos que os cristãos deveriam evitar por amor aos mais fracos? Então, aqui poderia entrar, alguém falou, acho que foi Yane, ou foi Luana, no chat, que falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. A Yane falou aqui, o Carudo Cosme Damião também seria um exemplo a respeito. Sim, é um exemplo. O dia, a depender do dia que seja oferecido, não é bem o dia, mas a cerimônia que seja oferecido, né? Então, naquele dia, tal, e isso representar para as pessoas que estão à volta, vendo você comer, que é uma forma de adoração, então seria o caso, os doces do Halloween, a mesma coisa. Eu acho que tudo que tiver uma oferenda, ou ser entregue, repassado, distribuído como uma oferenda a um Deus, isso cabe os ensinamentos de Paulo nesse sentido. Mas não apenas objetos, comportamentos também. É interessante observar comportamentos, porque o que hoje mais prevalece são os nossos comportamentos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós adotamos determinados comportamentos, condutas, determinadas atitudes que nós que são atitudes que representam os nossos ídolos, ou seja, são atitudes que vão exaltar, glorificar os nossos ídolos, então determinados conceitos também vão por aí, tá? Ok, e aí nós vamos para na nossa lição. Pois não. Alguém falou? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Daniele. Nessa parte aí que a moça perguntou sobre Cosme e Damião, que às vezes eles dão balinhas, ou na parte do Halloween, que também distribui doce. Quando a gente recebe isso de alguém que a gente pode considerar assim, tem uma idade de consciência em relação àquilo, sabe o porquê daquilo, sabe que, sei lá, fez um pedido, foi atendido e está agradecendo ao santo, e por isso distribui esses doces, ou o que for, eu entendo que seja uma situação do tipo, a pessoa que está fazendo para você, que está entregando aquele docinho e tal, ele sabe o porquê que ele está fazendo e a gente sabe o porquê ele está fazendo. Então, beleza, não consumir, não fazer e não participar. E quando isso vem de uma criança que, geralmente, ela não tem consciência do que está fazendo, ela está só replicando uma atitude. Ou o pai mandou fazer, ou alguma coisa assim. O que é que tem? Você rejeitar esse doce, vamos dizer assim, não seria de alguma forma, sei lá, traumático para a criança, não? Então, porque a criança está lá, ela fez um pedido. Eu entendi agora a sua pergunta. Pois não, pode falar. E assim, eu acho que a gente podia receber, mas não ingerir, sabe? Você recebe por uma questão de educação e deixa lá de canto, joga no lixo depois na sua casa, enfim, eu faria isso. Não
recebeu e guarda, Luana, você pode consumir em qualquer horário, tipo, fora, em casa ou em outro local, entendeu? Assim, às vezes, eu entendo que é uma oportunidade de você poder falar a respeito daquilo. Quando é uma criança, né? Porque a criança não tem consciência daquilo e a pessoa pode não ser tão aberta para ouvir alguma coisa. Mas, assim, eu não sei até que ponto você pode simplesmente não receber ou receber por educação, entendeu? Eu receberia por educação e levava no lixo depois da minha casa. Veja, você pode receber e comer, não tem problema nenhum. Nesse caso aí, a orientação de Paulo, preste atenção, tem a ver com um nível mais profundo, é o nível de consciência, ferir ou não ferir a consciência. O fato de você receber aquilo ali, você vai estar ferindo a consciência daquela pessoa que está te entregando, digamos, a criança. A criança está entregando uma bala lá de oferta, digamos assim, do Cosme Damião, certo? O fato de você receber nessa oferta, você está ferindo a consciência daquela criança? Ela vai se sentir de alguma forma ferida porque você recebeu? Ela vai dizer bem assim, puxa, se ele recebeu é porque é de Deus. Ela vai pensar assim? Você está entendendo o que eu quero dizer? Veja, é mais profundo, não é o ato em si, mas é o que ele gera, é o que ele produz. Porque Paulo está preocupado, o escândalo é o que acontece na mente do irmão, na vida do irmão, na cabeça do outro, do próximo, vamos tirar a palavra irmão, do próximo, por algo que eu faço ou deixo de fazer. Isso é muito mais profundo, porque, como eu falei, não é só essas situações, mas são as atitudes. Então, por exemplo, se eu aplaudo, vou dar um exemplo até bem recente, se eu aplaudo uma manifestação contrária, ou melhor, uma manifestação a favor da violência, como isso que tipo de efeito isso vai ter na consciência das pessoas que sabem que eu sou cristão? Se eu me filio a determinada linha de pensamento que vai de encontro à Escritura Sagrada, que vai de encontro à Bíblia, mas porque eu faço uma separação entre aquilo que é a minha vida, entre aspas, minha vida espiritual e a minha vida secular, e eu me filio a uma corrente de pensamento que aplaude o sacrifício de uma pessoa, que aplaude sacrifício, diga-se de passagem, como aconteceu com aquele sniper que atirou no cara lá que estava no ônibus. A depender do meu comportamento, do que eu valorizo, ou do que eu deixo de valorizar, isso vai ser bem interessante de você observar, por exemplo, no comportamento nas redes sociais, naquilo que eu posto, naquilo que eu aplaudo nas redes sociais. É desses comportamentos que hoje, ou que Paulo vai falar com mais, servindo de exemplo essas questões da comida, mas dando ênfase naquilo que pode machucar, ferir a consciência do irmão mais fraco, da pessoa mais fraca. Então, eu tenho que me preocupar com esse tipo de situação, muito mais do que com a bala da criança, entendeu o que eu quero dizer? Esse comportamento meu, essa atitude minha, o que é que eu aplaudo, o que é que eu publico, o que é que eu compartilho, o que é que eu penso, essas coisas têm que estar muito alinhadas com a Escritura, porque hoje é muito fácil obter conhecimento, é muito fácil ter acesso à informação. Isso é a coisa mais simples do mundo, e a criança, adolescente, jovem, adulto, tem acesso muito facilmente à informação. O princípio aqui é ter cuidado com como o meu comportamento vai afetar a consciência do outro, a ponto dele se afastar daquilo que glorifica a Deus. E é nesse ponto que nós vamos tratar, a partir de agora, nesses nossos slides, tá? Ficou claro isso? Que é mais importante, que o princípio é em relação à sensibilidade da consciência em relação ao outro, do que, propriamente dito, do que vai acontecer comigo. Eu posso pegar a balinha ou até comer o acarajé, isso não vai fazer efeito sobre mim. A minha questão é se vai fazer efeito ou não vai fazer efeito sobre a consciência do outro. Se não vai fazer efeito sobre a consciência do outro, se o outro não vai ser afetado, eu também não tenho que ter preocupação, não. Vocês estão entendendo? Se o outro não vai ser afetado pelo meu comportamento, eu não tenho que ter preocupação. Ele não vai ser afetado. Agora, se ele vai ser afetado de alguma forma, eu tenho que me preocupar. E como é que você faz para saber se ele vai ou não ser afetado? O Paulo está falando aqui se eu tenho conhecimento de alguém que, por exemplo, diga, rapaz, isso aí é coisa do ídolo. Você vai comer assim mesmo? Rapaz, isso aí foi sacrificado rapaz, esse comportamento seu, você está aplaudindo aí essa morte desse cara,
Mas isso aí não é bíblico, não. Porque, e como é que fica o sentimento de amor ao próximo, de amar o inimigo, se você está torcendo pela morte do seu inimigo? Isso está ferindo a consciência dessa pessoa, entendeu? Por exemplo, se você vai para uma festa, aí você tem liberdade para beber. Você sabe que a bebida não faz nada. Mas tem aquele camarada que entrou na igreja agora, aparece na festa e vê você com um copo de champanhe, de cerveja, sei lá o quê. Se você percebe que aquilo ali vai de alguma forma machucar, pode ferir a consciência dele, você deve se abster. Esse é o ensinamento bíblico. Né? Você tem liberdade para você aplicar, mas o ensinamento bíblico é esse. É isso que Paulo está ensinando, entendeu? Preocupar-se com aquilo que seu comportamento pode induzir outro a fazer. Né? Seu comportamento pode induzir outro a fazer, e aí é essa a ideia de você ser tropeço, causar escândalo. A ideia é essa. É eu, com o meu comportamento, induzir outro a viver uma experiência, a ter uma atitude, a fazer alguma coisa que vai ferir a sua própria consciência. Entendeu? Veja que o tempo todo ele fala, consciência não a sua, mas a do outro. Certo? Mas vamos seguir, senão a gente não termina hoje. Olha lá. Na sequência a gente vai ter uma outra oportunidade de conversar. Então, cuidado com a presunção. Né? Paulo vai falar aqui no capítulo 10 sobre essa mesma situação que envolve os limites da liberdade cristã, né, a partir do verso 23, e ele vai dizer, olha, todas as coisas são lícitas, essa é a frase que nós conhecemos muito claramente, né? Mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Na versão da NVI, você está vendo aqui, ó, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí entra a frase que é emblemática, né? É a chave dessa nossa lição. O que é que diz aqui? Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Essa é a chave dessa lição de hoje. Né? A liberdade ela é definida pelo outro, não propriamente dita por como eu me sinto. E essa é uma situação que, como eu falei, não envolve apenas a consciência do outro, mas a glória de Deus, como nós vamos ver no final desse capítulo. Então vamos ver esse texto aqui. Eu peço que vocês me acompanhem na leitura aí, para a gente ter clareza com relação ao ensino específico da lição para os coríntios e que pode ser aplicado para nós. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, esse conhecimento de que do Senhor é a terra e a sua plenitude nos dá liberdade de tudo que se vende no mercado. Nós temos esse conhecimento, essa convicção, e isso nos dá liberdade. Se algum dentre vós, dentre os incrédulos, vos convidar e quiser ir, pode ir. Ou seja, se alguém é pagão, é adorador de Afrodite, adorador dos deuses pagãos, e quiser convidar você para a casa dele, pode ir. Coma de tudo que for posto dentro de você. Ou seja, não tem problema nenhum. Você sabe que o cara é pai de santo. Fazendo a paráfrase, a analogia que eu fiz com a Bahia, né? Coma de tudo que botar na mesa. Acarajé, abará, o peixe, o marisco, seja lá o que for. Coma de tudo. Sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, aí ele entra com aquela ressalva. Se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, essa frase aqui, Paulo está entendendo que quando essa pessoa está dizendo isso, ela está chamando a sua atenção para algo que ela, propriamente, essa pessoa, terá dificuldade de entender como sendo resultado de liberdade. Essa pessoa vai ter sua consciência ferida. Então, Paulo está dizendo que esse aqui é o gatilho. É o start para você prestar atenção no que vai fazer. Né? Isso é coisa sacrificada a ídolo. Se for um irmão que tenha consciência, tanto quanto você, então, digamos que nós estamos falando sobre isso aqui, eu e Rainá vamos ser convidados, nos encontramos no jantar lá de uma pessoa que é idólatra e tudo mais, nós vamos comer, e Rainá cochicha no meu ouvido. Rapaz, isso aqui é coisa sacrificada a ídolo. Eu sei que Rainá é uma pessoa que tem liberdade em Cristo, e isso não afeta ela. O que é que eu digo para Rainá? Ô, Rainá, vamos aproveitar e vamos comer que está gostoso. E vamos embora. Né? Não tem problema nenhum. Agora, se eu sei que, ao invés de Rainá, vem uma pessoa que é recém-convertida, entrou na 12 recentemente, era vinculado
à idolatria. Essa pessoa chega no meu ouvido e diz: Marco, essa coisa aí, sacrificada a ídolo, rapaz, acho que a gente não deve comer, não. O que é que eu faço? Eu tenho duas possibilidades, né? Dizer a ela assim: rapaz, deixa isso para lá, vamos comer. E aí eu assumo o risco de ferir a consciência dela. Ou eu simplesmente digo assim: não vamos comer, depois a gente conversa sobre isso. E aí, numa oportunidade seguinte, eu vou lá e converso com ela, explico que isso não tem nada a ver, tento mostrar para ela. Não vou simplesmente parar de comer por causa disso. Mas naquele momento lá, aquela circunstância me leva a ter esse cuidado para que, ao desconsiderar o que ela pensa, fazendo uso da minha liberdade, eu também desrespeito a sua consciência, a consciência dela. Entenderam isso? Ok. Consciência, digo, como ele diz aqui, né? Por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, aí ele entra com duas perguntas, que são perguntas que têm a ver com aquilo que Josué falou logo no início. Veja se não tem muita relação com o que você falou naquela pergunta que você fez sobre o cassino, Josué. Veja o que ele diz aqui. Duas perguntinhas que ele faz. Primeira pergunta: por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ou seja, se a pessoa está falando lá, isso é porque ela está questionando a sua liberdade, né? Ela está dizendo: rapaz, você vai comer mesmo isso aí? Rapaz, você vai trabalhar mesmo no cassino? Rapaz, você vai trabalhar mesmo num bar? Rapaz, você vai ser vendedor do jogo do bicho mesmo? Ok? Então, essa pessoa está julgando a minha liberdade. Então, é uma pergunta que ele está falando aqui. Veja a outra pergunta que ele faz, que é muito parecida. Ele diz assim: se eu participo com ações de graça, ou seja, se para mim não tem nenhum efeito o fato dessa comida ter sido sacrificada, se para mim não tem nenhum problema eu fazer isso, fazer aquilo, aí ele diz assim: por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Ou seja, por que ainda vou eu me submeter a esse julgamento, a essa condenação, ou melhor, a essa crítica, por causa daquilo que eu estou recebendo com ação de graça? Então, Paulo já se antecipa em duas perguntas que são perguntas que normalmente se faria. Mas, Paulo, se eu tenho liberdade, por que eu vou me preocupar com o outro? Por que se eu me sinto livre para fazer, por que eu ainda vou ser julgado? Não é ele que está errado, não, é ele que está me julgando. Às vezes, o que é que Paulo diz assim, ó? A resposta de Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo vai encerrar esse capítulo aqui, irmãos, fazendo uso de uma questão que é muito importante. Ele diz assim: olha, preste atenção, não é apenas para preservar a consciência, não é uma questão apenas de relacionamento interpessoal, é uma questão também de relacionamento vertical, de relacionamento com Deus. Porque no momento em que você, fazendo uso da sua liberdade, desconsidera o outro, você deixa de fazer aquilo, deixa de praticar algo que glorifica a Deus. É isso que ele vai dizer aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, como ou não como, beba ou não beba, jogue ou não jogue, vá ao cassino ou não vá ao cassino, seja... tenha um bar ou não tenha um bar. Preste atenção se isso glorifica ou não a Deus. Essa que é a questão. Isso glorifica a Deus? Essa que é a pergunta. Essa que é a questão. E ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios. Ou seja, é para olhar tanto para um lado como para o outro. A questão é que ser santo, ou ser da família de Deus, né, da igreja, nesse contexto aqui, implica em você olhar tanto para um lado, ou seja, para aquele que é judeu, que tem relacionamento com Deus, conhecimento acerca de Deus, como para aquele que não tem nada, não sabe nada de Deus. E também para a igreja de Deus. Veja que ele separa os três grupos: judeus, aqueles que não eram convertidos, mas que tinham conhecimento acerca de Deus; gentios, que não tinham nada a ver com a igreja, nem com o judaísmo; e os da igreja de Deus, aqueles que estavam na igreja de Deus. Vocês devem ter cuidado para não se tornar causa de tropeço. E aí entra aquela questão do que é o tropeço, né? Você induzir uma pessoa a fazer algo que vai ferir a sua própria consciência. Assim como também eu procuro, aí Paulo vai dar o exemplo de si próprio, que é o que ele falou no capítulo 9, que se vocês lerem o capítulo 9, ele vai dar o exemplo de si mesmo. Então ele traz de volta o capítulo 9 e diz assim: assim como também eu, assim, onde é que isso apareceu? Apareceu no capítulo 9.
Assim como vocês me viram falar lá no capítulo 9 sobre isso, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, com a finalidade de que sejam salvos, para que sejam salvos, certo? Aí veja como é que Paulo começa o capítulo 11, que é muito, como é que eu diria, muito impactante. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo fecha isso aqui, porque esse verso 11 aqui, ou melhor, esse primeiro verso do capítulo 11, na verdade, ele deveria ser o final do capítulo 10, né? Do capítulo 10, porque ele encerra o capítulo 10, ele não vai entrar... se você observar, parece não ter conexão, né? Uma conexão entre o verso 1 do capítulo 11 com o verso 2 do capítulo 11. Quando você vai aqui, você percebe que é um fechamento do disposto no capítulo 9, 10, 8, 9 e 10. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Presta atenção. O que eu estou fazendo, o exemplo que eu estou dando para vocês, é exatamente o que eu aprendi com Cristo. E eu estou dizendo a vocês, façam o que eu estou informando, o que eu estou dizendo, o que eu estou praticando, como eu ajo, porque vocês, ao fazer isso, estarão também imitando a Cristo. Paulo está dizendo, e aí isso vai nos remeter, irmãos, a tudo aquilo que Cristo fez para a salvação dos pecadores. Tudo aquilo que Cristo abdicou, tudo aquilo que Cristo abriu mão, né, desceu da sua glória, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas se tornando da forma humana, tudo aquilo que Cristo abriu mão em benefício meu e seu, em benefício do pecador, em benefício de todos os pecadores. Paulo está dizendo assim, olha, preste atenção e meçam os valores, meçam o que é que está o que é que está na balança. De um lado, você está discutindo sua liberdade de agir, de ser, de fazer, tal, tudo mais. Do outro lado, você está discutindo a consciência do outro e como isso vai afetá-lo, como isso vai impactar a sua vida, como isso vai transformar, mudar a sua vida, de que maneira isso vai ofendê-lo, vai torná-lo, vai entristecê-lo e tudo mais. Presta atenção que os relacionamentos interpessoais, nesse caso, eles são valorizados por Paulo aqui, e ele usa como elemento de ligação para que nós tenhamos um impacto maior sobre a nossa avaliação, exatamente o comportamento de Cristo. Cristo não tomou como usurpação, se humilhou, não ser igual a Deus, ele se humilhou, ele se manteve, se colocou numa posição de inferioridade para poder nos alcançar, para que nós pudéssemos receber o Evangelho e receber a salvação que somente ele podia nos dar. Então, Paulo encerra esse capítulo 10, eu considero o verso 11 como encerramento do capítulo 10, encerra esse capítulo 10 fazendo um fecho dizendo o seguinte, presta atenção que essa questão toda que envolve a liberdade cristã, ela está submissa a dois preceitos, né? Se a gente fosse colocar aqui, né? Dois preceitos fundamentais, que são os mesmos preceitos através dos quais Cristo encerrou o cumprimento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, por isso que ele diz aqui, procure saber se o que você está fazendo glorifica a Deus. Procure saber se a sua atitude glorifica a Deus ou não. E isso é o que vai ser o balizador da sua atitude. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Veja, eu gosto de pegar esse ponto e esclarecer uma coisa. O fato de eu fazer uma coisa, de eu observar esse versículo, assim, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, parece ter um sentido de que se eu fizer uma coisa errada para a glória de Deus, vai valer, está valendo, porque foi feito para a glória de Deus. Não é esse o sentido, né? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, tem um efeito, um efeito de você avaliar se o que você está fazendo glorifica a Deus. Não o efeito de você, por estar fazendo com a intenção de glorificar a Deus, validar tudo que você fizer, sendo certo ou errado. Ficou claro isso? Então, se eu faço uma coisa, eu não vou... O fato de eu dizer que estou fazendo para a glória de Deus não valida aquela coisa como sendo para a glória de Deus. Eu preciso ter clareza de que quando eu for fazer alguma coisa, eu devo verificar antecipadamente se aquilo glorificará a Deus. E como é que eu sei isso? A Bíblia está aí para nos ensinar, o Espírito Santo está aí para nos conduzir, para nos orientar. A oração é um meio pelo qual o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Ou seja, eu tenho meios de graça que vão permitir, vão fazer com que eu entenda, com que eu compreenda exatamente se aquilo que eu estou fazendo glorifica ou não glorifica a Deus. E tem coisas que são absolutamente claras na Escritura, né?
Você sabe muito bem que se você praticar um ato de violência contra o seu irmão, você não está glorificando a Deus. Você sabe muito bem que se você for um cara grosseiro com seus filhos, você não está glorificando a Deus. Se você não é um pai de família, se você não tem responsabilidade com a sua família, com seus pais, com sua esposa, com seus filhos, você não está glorificando a Deus. Então, mesmo que eu diga que abandonar meus pais, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, isso não vai tornar esse ato um ato que adore, que louve a Deus, aceitável por Deus. Então, não é o fato de eu declarar que algo é para a glória de Deus que vai tornar essa coisa algo que realmente adore a Deus. E Jesus nos dá um exemplo disso. Não sei se vocês lembram, mas vocês devem lembrar quando Paulo falou sobre, como Jesus ensinou sobre a questão quando ele estava ensinando aos fariseus, ele disse aos fariseus o seguinte, que os fariseus usavam filigranas da lei e dos costumes como uma forma de fugir da responsabilidade que tinha. Então, ele dá um exemplo seguinte, vocês, fariseus, ele estava falando muito claramente a eles, né? Vocês, fariseus, dizem o seguinte, o que eu tinha para oferecer para os meus pais é corbã. Corbã era como se fosse uma declaração de que, vou dar um exemplo simples, né? De que o meu salário, ou os meus bens, aquilo que eu tenho, meu carro, meus bens, são para Deus. Então eu declarava aquilo publicamente, corbã, aquilo era para Deus. Mas na prática, como Deus não usa, né? Deus não vai usar meu carro, né? Deus não vai descer aqui e usar meu carro. Então, como declarar que é para Deus, que é de Deus, mas quem está usando sou eu. Né? Eu declaro que é de Deus, mas quem usa sou eu. Só que quando eles faziam isso, essa declaração de que aquilo era corbã, eles acabavam afastando a possibilidade, eles excluíam a possibilidade de usar aquele bem, por exemplo, para vender ou para entregar para o sustento dos seus pais. Literalmente isso. Então, Jesus critica os fariseus no seguinte, vocês dizem que aquilo que vocês poderiam usar, por exemplo, para caridade, para doar para o pobre, doar para os seus pais, é corbã. Quando vocês fazem isso, vocês estão usando uma filigrana, usando um artifício para tentar manter o bem com vocês, e não ajudar, e não dividir, não repartir. Da mesma forma, irmãos, o exemplo que eu queria dar é exatamente esse. Quando você traz alguma coisa que você quer fazer, que você sabe muitas vezes no seu íntimo que não é algo que agrade a Deus, mas você quer tornar aquilo, digamos assim, validar aquilo, tornar aquilo justo e aceitável, você pode querer usar essa expressão, não, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Cara, não é o que você diz, o que você declara que vai tornar o evento, o fato, o ato, a conduta glorificadora de Deus. Você tem que, realmente, os seus parâmetros devem ser aquilo que a Escritura ensina, os seus critérios devem ser aquilo que você aprende através do estudo da Bíblia, através da leitura da Bíblia e através da ação do Espírito Santo. Se você é um cara que não tem nada a ver com Deus, assim, não ora, não lê a Bíblia e tal, meu amigo, dificilmente as coisas que você está fazendo ou que você vai fazer glorificam a Deus, até porque Deus olha o comportamento do adorador, né? Então, eu não estou nem aí para a vida cristã e aí chego lá na igreja e estou tocando. Por mais que aquele ato de tocar ali tenha característica, né? Tenha a roupagem, tenha toda a aparência de glorificar a Deus, na prática não está glorificando a Deus, né? E aí entra novamente essa questão até do próprio escândalo, né? Você tem uma vida totalmente dissoluta, todo mundo sabe disso, você vai lá e, pelo efeito inverso, né, daquilo que a gente está falando, você vai lá e vai tocar lá na frente da igreja e todo mundo sabe da sua vida dissoluta. Então, isso causa pedra de tropeço também para os irmãos, nesse contexto de que, será que é realmente possível viver uma vida de qualquer jeito e estar aqui adorando? Então, tem alguma coisa errada? O irmão que é fraco, que tem a consciência fraca, pode ser induzido a pensar que ele pode viver de qualquer forma, que isso não tem nenhuma relevância do ponto de vista da adoração, do culto que ele presta a Deus. Deixa eu voltar lá para o nosso slide, para terminar os nossos slides, né? Faltam só 5 minutos aqui. Então, vamos lá. Bom, as vantagens de ser liberto, está aqui, né? Foram inúmeras bênçãos que os israelitas... Paulo vai usar, nossa lição aqui vai usar, nessa lição, os exemplos do que aconteceu lá com o Êxodo, a saída do povo do Egito. Então, o fato deles terem sido libertados do pecado, ou seja, a figura da libertação do Egito é uma figura da libertação do pecado,
gerou vantagens, inúmeras bênçãos, né? Essa situação de ser liberto do pecado, como para nós. De modo geral, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela é libertada do efeito do pecado, da escravidão do pecado. E isso traz consequências benéficas imediatas, né? Então, foram inúmeras bênçãos dadas a todos os israelitas após a libertação do Egito. Teve a nuvem que guiou, teve o mar que eles ultrapassaram milagrosamente, ou seja, as dificuldades que eles conseguiram enfrentar. Foram batizados com respeito a Moisés e identificaram-se com a sua liderança. Comeram manjar espiritual, né? Ou seja, estavam participando, no nosso caso aqui seria participar dos cultos, participar das ceias. Tudo isso são vantagens da liberdade que a gente obtém ao ser resgatado por Cristo do pecado. Mas nós temos que ter cuidado, né? Porque tanto quanto eles lá, nós também podemos ser alvos ou ser contaminados com esse para usar uma linguagem mais atual, né? Com esse vírus que a presunção da liberdade, dessa sensação de liberdade pode nos trazer. A cobiça, Paulo está falando aqui no capítulo 10, verso 6, eu vou ler 10, 6, 7, 8, 9 logo de carreirinha. Paulo vai falar aqui. 10, 6, 7, 8, 9. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Paulo falou do que aconteceu lá no Egito, né? Na saída do Egito. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles fizeram, né? Porquanto está escrito, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, a liberdade que eles tiveram lá depois de saírem do Egito, Paulo está comparando com a liberdade que nós temos quando saímos da escravidão do pecado. Ele diz, olha, o povo achou que estava tudo tranquilo, né? Saiu e aí eles se dedicaram a comer, beber e se divertir, sem nenhuma preocupação de adorar a Deus, de servir a Deus, se isso estava ou não estava agradando a Deus. Não significa dizer que ele não tem que comer, beber e se alegrar. A única coisa que Paulo está falando aqui é que eles fizeram tudo isso sem nenhuma preocupação com Deus. Veja que ele diz mais. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Não murmureis, como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, essas coisas lhe vieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, a fim de que o fim do sexo, de nós outros, sobre quem os fins do sexo estão chegando. Então, veja só. Esse verso aqui, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, é exatamente Paulo dizendo para nós acerca dessa questão do uso da liberdade cristã. Ele diz assim, você está livre, você é livre, mas cuidado, porque essa liberdade que você está podendo exercitar, ela não pode ser uma liberdade utilizada forma, por exemplo, como os judeus que saíram do Egito utilizaram. Eles começaram a murmurar, eles começaram a buscar, a provar o Senhor, a querer provar o Senhor, ou seja, não temer a ordem de Deus, eles começaram a se divertir e tal, viver a vida sem nenhum compromisso com santidade, com os sacrifícios de louvor e adoração a Deus. Então, ele está dizendo, a liberdade que eles passaram a exercitar na época que eles saíram do Egito, logo depois que eles saíram do Egito, ela foi uma liberdade que se converteu em libertinagem, porque eles não tinham nenhuma responsabilidade com servir a Deus. E ele está advertindo assim, cuidado para vocês não fazerem a mesma coisa, não agirem da mesma forma. Cuidado para vocês não terem exatamente as mesmas atitudes de cobiça, de idolatria, de imoralidade e de abuso da paciência de Deus. Tenham cuidado com isso, né, de não estarem murmurando também. Então, essa advertência é para nós. Né? A tentação ou provação não está fora da capacidade humana de suportá-la. Então, você está livre e você vai ser tentado, é natural. Mas ele termina o verso, né, 11 a 13, dizendo exatamente o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, você pode fugir da tentação, você pode enfrentar a tentação. Deus promete limitar a intensidade e ele é fiel para lhe dar apoio. Então, o fato de você ser tentado não significa dizer que você deva pecar. Né? A tentação é uma coisa. O pecado, a prática do pecado, ceder à tentação é outra coisa diferente. Né? Então, cuidado com isso. O que aconteceu com os israelitas acontecia com os coríntios e pode vir a acontecer conosco. É consequência de não subjugar os desejos carnais, vindo assim a caírem em pecado. Pense em quais tentações você tem sido enredado atualmente, em seguida examine maneiras de se livrar delas. Essa é uma sugestão que eu estou fazendo para vocês. Eu vou mandar esses slides para você também depois, tá?
E cuidado também com a transigência, ou seja, com você se deixar tolerar, né? Ou melhor, tolerar o pecado. Né? A idolatria ela vai aparecer na vida da gente, ou os ídolos vão aparecer na vida da gente, querendo que a gente ceda, que a gente se incline para eles. Mas pense nisso, o que Paulo está dizendo aqui, ensinando aos coríntios, é que a idolatria ela é inconsistente, ela é demoníaca e ela ofende a Deus. Então eu tenho que ter cuidado. A minha liberdade ela não pode ser exercida a ponto de eu criar para mim ídolos, e ainda que e ao criar esses ídolos, eu me tornar, na verdade, semelhante àqueles que, lá como aconteceu com os israelitas que saíram do Egito, me tornar semelhante a eles no sentido de ter práticas, adotar práticas e comportamentos que desagradam ao Senhor. Então, os princípios básicos, aqui eu vou deixar os slides com vocês, que não vai dar mais tempo, tá? Que existe também a questão do legalismo, que a gente tem que ter cuidado com isso, de não sermos também, caminharmos para o legalismo. Nós vimos o vídeo com o pastor Nicodemos, onde ele fala sobre essa questão do legalista, de como ele age, de como ele atua. E eu vou mandar esses links para vocês. Então, nessa segunda parte da lição, nós apontamos 3 perigos para a falta de entendimento sobre a liberdade cristã. A presunção, a transigência e o legalismo. Né? A presunção, eu sou de Cristo, eu sou crente, eu sou liberto, então eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, e essa liberdade não é para ser exercida dessa forma. A transigência, tolerar o pecado ao meu redor, tolerar que as coisas aconteçam sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de condicionamento. Então, para mim, tanto faz como tanto fez, cada um vive a sua vida do jeito que quiser, me afetando ou não me afetando. E o legalismo, que é o oposto disso, é eu me tornar tão fechado do ponto de vista dos dogmas, daquilo que eu entendo que a Bíblia diz e restringe o meu comportamento, que eu passo a não exercer plenamente a liberdade que em Cristo nós temos a possibilidade de vivenciar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E também falamos dos princípios e propósitos que devem nortear o nosso comportamento na experiência de sermos libertos e livres em Cristo. Irmãos, é isso. Tem algumas aplicações aqui que eu vou deixar, mas acho que o horário já não permite mais que a gente vá avante. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá todo mundo vendo? Eu tô. Ok. Sim. Eu vou deixar de compartilhar a tela aqui, né? Já deixei. E então, o que é que vocês acharam aí? Você indiretamente respondeu a minha pergunta lá do Cassio. Baseado nessas últimas partes aí dos slides, eu diria que, se eu sei que vai realmente ofender a consciência de alguém, então eu não iria fazer. Ou seja, eu iria sequer entrar nesse emprego se eu tivesse essa escolha, e etc. Veja só, entrar no emprego, se tiver escolha, veja, eu quero que o seu parâmetro, Josué, a partir da lição, seja o que glorifica a Deus, certo? Sim. O que glorifica a Deus. Então, a preocupação com o irmão, ela é decorrente dessa primeira premissa. Isso glorifica a Deus? Lembra que o que Jesus ensinou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o que é que glorifica a Deus? Na sequência disso, se você tiver certeza que aquilo glorifica a Deus, você pode até pensar na consciência do irmão, e aí você vai para a aplicação da sequência. Mas veja o que eu também falei. Se eu sei que aquilo vai prejudicar a consciência do meu irmão, eu tenho essa possibilidade da prática do ato imediato, ou seja, deixar de praticar o ato imediatamente naquele momento. Mas eu tenho também a outra opção, que é levar meu irmão a uma maturidade espiritual, a entender, a compreender, a aprofundar o seu estudo bíblico, a entender. Porque a ideia não é que a pessoa fique o tempo todo como criança em Cristo. A ideia é que haja um crescimento. Então, aí é a minha responsabilidade também de conduzir meu irmão a uma maturidade espiritual, de conduzir as pessoas a entenderem aquilo que a Bíblia ensina, a compreensão da Bíblia e tudo mais. Essa é a minha responsabilidade também, não é apenas de, naquele momento, dar o testemunho, para que... É a mesma história. Eu vou montar um negócio. Eu vou montar um bar. Eu tenho liberdade para montar um bar. Isso glorifica a Deus? De que maneira isso vai de fato glorificar a Deus? Entendeu?
Rapaz, que tipo de comportamento eu poderia adotar? Seria correto fazer isso ou seria mais correto fazer um outro tipo de investimento, de empreendimento? Não sei. Aí, volto a dizer, é o questionamento de cada um, né? Uhum. Nesse Ok? caso, eu realmente recomendaria pensar em outro tipo de negócio. Esse aí podia gerar umas polêmicas aí, ia dar muito trabalho. Ok, pessoal, quem mais? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou olhar aqui no chat se tem algum comentário. Não tem. Tudo certo aí, então? Pode ter um problema. Eu vou compartilhar os slides através do Zap, tá? Vou mandar os slides para vocês, porque aí vocês podem rever o conteúdo. E... Oi? Vai mandar um? No Zap, no grupo do WhatsApp da IBD, dos jovens. Tô não. Certo? E aí vocês podem utilizar e aprofundar um pouquinho o estudo. E eu vou também compartilhar os links dos vídeos, que aí vocês também podem assistir novamente, ou tem até um dos vídeos que não tive tempo aqui para passar, mas vocês podem compartilhar, podem assistir também, ok? Ok. Então é isso, se está tudo bem, vamos encerrar nosso momento aqui. Alguém se dispõe a orar? É isso, só para constar. Hoje eu estava lendo a revista, aí eu vi que você estava abordando lição 5. Os partes da lição 5. Só que aí, no final da lição, tem um quadro cinza e tem escrito continuação e introdução da página 15. Não, aí é porque não tem a ver, não. É que, na verdade, eles distribuíram a introdução da revista em várias páginas da revista, entendeu? Então, eu recomendo que leiam, mas aqui fala da introdução da revista como um todo, fala sobre vários assuntos, não fala sobre especificamente o tema da lição, não, tá? Tanto é que aqui, nesse texto da página da continuidade, né, da página 15, que ele coloca aqui, ele vai falar sobre a Páscoa, vai falar sobre os ritos escandalosos e tal, então não tem uma relação direta com a lição onde essa página está inserida, entendeu? Tanto é que ele encerra a lição aqui já na aplicação. Na aplicação. Próxima lição, a gente vai falar sobre Santa Ceia, a intimidade amorosa. Esse título, cara, eu li esse título e parece quase fake news, porque depois que comecei a ler a lição, eu vi que era sobre outra coisa. Eu pensei que isso ia falar sobre casamento, namoro. Relacionamento sexual. Você foi atrás logo do sexo, você é safado. Não, poxa. Você que tá aí. Bom, eu tô brincando. Vamos encerrar? Vamos. Vocês não estão com fome, não? Um pouco. Sim. Okay. Sim, mas eu vou comer na cachoeirinha. Pronto, almoço. Alguém quer orar? Pode. Ninguém quer orar, não. Alguém está orando, né? Não, eu não estou ouvindo, não. Eu vou, então. Alô? Alô, tem? Alguém está me ouvindo? Estou ouvindo. Oi? Estou ouvindo. Acho que a chamada deve estar com um pouco de atraso, mas enfim, deixa que eu faço. Eu oro. Alô, Marcos? Pode orar. Ah, pronto. Achei que você... É porque tá com um delay aqui, que às vezes você fala e eu vejo sua boca imóvel. Mas enfim, bora lá. Deus, obrigado a Ti pelas maravilhas da internet e dos aplicativos de videoconferência que agora a gente tem para poder ter algum tipo de contato social mesmo num período complicado desses agora com o Kung Flu, meu Deus. Obrigado a Ti pelas possibilidades desse Jitsu aqui e de compartilhar, de ter nosso EBD sob condições extraordinárias. E obrigado a Ti também por essa palavra aqui e pelos textos de Coríntios e das cartas de Paulo, que são alguns dos textos mais elucidativos para a vida moderna e igreja, meu Deus. Graças te dou por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, gente. Bom domingo.